E aí, vamos para a nossa última etapa dessa aula de resultante centrípeta, a última parte. Leia esse exercício, ele faz parte da lista, mas não se preocupa. Você vai ter a chance de resolver esse... Primeiro eu vou fazer só uma parte dele, você vai fazer o restante. A gente vai fazer juntos uma parte, depois você vai fazer sozinho o restante. Depois ainda tem mais exercícios para você na lista, na nossa super lista. Leia, eu vou ficar no meu modo estátua, daqui a pouco a gente conversa. Nossa, e agora? Um carro fazendo uma curva em uma pista? Atrito estático, não se preocupa ainda com esse símbolo aqui, viu? Não quero que você se preocupe com μ, que é o tal do coeficiente de atrito estático. Não, isso aqui é de outro exercício. A gente vai pensar em aplicar o esquemismo. Mas deixa eu conversar com você sobre o seguinte, ó. Se eu tenho um carro, a gente já fez esse tipo de análise, por exemplo, passando por uma depressão, que é um grande buracão, a análise que a gente fez foi assim, cara, se o carro está passando por uma depressão, a gente desenha o peso e a normal. Olha eu lá, tentando me achar com as minhas coisas aqui, ó. Desenho o peso e a normal. Assim, né? Tá aqui, ó. Esse jeito de desenhar peso e normal. Quando ele está passando por uma depressão. No ponto mais baixo da trajetória, assim, opa. Mas, aí, tá bom. Quando o carro está passando por uma colina, que é aquela montanha, a gente desenha peso normal assim. Na última parte da aula, a gente estudou o loop. Tá bom. Mas eu quero discutir uma outra coisa, uma outra análise, que é essa do exercício. O motorista está lá, em uma via, e ele vira o volante. Ele não está passando nem por uma colina, também não está passando por uma depressão. E aí, pergunto, será que a gente conseguiria imaginar como é que ficaria essa imagem, peso e normal assim, só que vista por alguém que está num helicóptero? Você está lá num helicóptero, sobrevoando. O que você vai enxergar não é o carro assim, visto de lado. Você vai enxergar o carro assim, ó, se você estiver no helicóptero. É assim que você vai enxergar. Olha como você vai enxergar normal. Verdade, você vai enxergar normal como, ó, deixa eu colocar a caneta assim, como a ponta de um vetor indo assim para o seu olho. E o peso, você vai encontrar com alguma coisa que vai furar a minha televisão. Então a normal vai ser alguma coisa que a ponta indo para o seu olho, e a ponta da seta, e o peso, algo que vai furar a televisão. Ivo, eu sei representar vetor para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, na diagonal, mas desse jeito, como é que eu vou representar? Tem um jeito de se fazer essa representação e eu vou mostrar para você como é. Para você ver como é. Ó, é uma linguagem. Não é para se assustar, é só uma linguagem. Ó, olha o peso como a gente representa. Por esse xizinho. Opa. Inclusive, lembra a ideia de uma seta que vai fazer assim, ó. Que vai entrar mesmo. Como se fosse uma flecha, na verdade. Sabe de arco e flecha mesmo? Como se fosse uma flecha, as peninhas da flecha entrando aqui. Uma aluna um dia falou assim, Ivo, eu gosto de pensar, lembrar disso como se fosse um parafuso que eu vou apertar. E a ponta do parafuso está entrando na televisão. É um jeito de pensar. É um jeito de associar representação com a ideia. É um desenho. Um desenho assim na física, na matemática, mostra um vetor que está entrando na tela. E para mostrar normal, que é a ponta do vetor indo para o seu olho, você faz o desenho assim, ó. A pontinha, como se fosse a ponta da seta, indo para o seu olho. Tem que fazer pontinho e a circunferência ao redor. Tem que fazer o xizinho e a circunferência ao redor. Gente, é isso. É uma maneira de enxergar
de visualizar esses vetores. Legal! E tem peso porque tem gravidade, tem normal porque ele está apoiado. Agora, pode ser que você me pergunte assim, mas Ivo, espera aí. Por que antes eu não representava assim, agora eu estou representando assim? Olha, antes a gente falou da depressão e você enxergava a trajetória curvilínea, a trajetória da curva, assim, ó, olhando o carro de lado. O carro fazia essa curva e você olhava o carro de lado e enxergando o carro de lado, você também enxergava a curva, né? Ó. E aí você olhava o carro de lado. E inclusive visualizava a trajetória curvilínea, que a gente fez algumas vezes o desenho. Quando o carro está passando por uma colina, também. Você desenha o carro assim de lado e você consegue enxergar com o carro de lado a trajetória curvilínea. Só que para um carro fazendo a curva em uma pista, para você enxergar a trajetória curvilínea, o mais legal é imaginar esse carro não sendo visto lateralmente, mas ele sendo visto como se você estivesse em um helicóptero. Aí você enxerga a trajetória curvilínea. E aí, como se você estivesse olhando por um helicóptero, você iria enxergar isso aqui, ó. A normal indo para o seu olho, que a gente representa assim, e o peso. E você aí enxerga mesmo a trajetória curvilínea, né? Ó, será que eu estou atrapalhado? Você enxerga aí a trajetória curvilínea assim. Eu fiz tudo ao contrário. Deixa eu fazer certinho aqui. Aí, ó. Então o legal, assim, a novidade é o desenho. Nesse exercício você já sabe os conceitos. A gente está conversando sobre os desenhos. Mas a minha sugestão está sendo assim, faça um desenho em que você enxergue a trajetória curvilínea, mas você vai perceber que fazendo a lista, nossos exercícios, as coisas vão fluir e você vai perceber isso com naturalidade. Então nada de achar, deixa acontecer, deixa a resolução fluir, valorize o seu desenho, quer dizer, faça um desenho bem feito que todo o resto acaba acontecendo com esquemismo. É isso aí. Então tem peso porque tem gravidade, ele vai ser assim, tem normal porque tem apoio, vai ser assim. Agora, pergunto para você, tem tração, que é aquela força exercida por fio? Qual é a sua resposta?